Fala, Crentelho! Tudo tranquilo? Eu amo falar isso porque a nossa produção que está do lado de lá fica com uma cara. Seguinte, hoje nós vamos estar falando de um assunto um pouco mais pesado, um pouco mais profundo e que, para mim, eu considero como sendo de utilidade pública. Nós vamos falar hoje sobre depressão. Nós vamos falar sobre um momento da minha vida onde eu passei pela depressão, nós vamos falar sobre o que me fez entrar nessa depressão e também nós vamos falar como Deus me tirou dessa depressão. Então vamos junto comigo, dá uma olhadinha na vinheta e segue comigo no canal. Então tá, pessoal, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, aqui eu não vou estar falando com vocês nenhum tipo de instrução ou qualquer coisa semelhante a respeito da depressão. Eu não sou profissional, eu não sou médico e não tenho nenhum tipo de qualificação para isso. Eu simplesmente vou estar relatando para vocês uma experiência que eu tive, a maneira que eu vivi, quer seja correta ou quer seja errada, foi o que eu fiz para que vocês tenham uma noção, tanto aqueles que estão passando por algo semelhante, quanto aquelas pessoas que porventura têm alguém próximo que está passando por isso e quer ajudar. Beleza? Então é esse o único intuito desse vídeo, principalmente na parte religiosa, tá? Até porque, se surpreendam vocês, o que me colocou na depressão foi justamente a religião ou a religiosidade excessiva. E o que me tirou da depressão foi justamente o contrário, a falta da religião, a falta da religiosidade e sim a presença de Deus. É isso que eu vou estar mostrando para vocês. Então assim, gente, eu sei que muitos de vocês não... Muitos de vocês não, acho que a maioria de nós, no geral, não gostamos muito de ouvir a respeito da vida das outras pessoas. Por exemplo, se eu começar a contar a minha história simplesmente aqui para vocês, a maioria das pessoas já vai sair fora desse vídeo e eu acho isso extremamente normal. Nós preferimos muito mais a nossa própria história, apesar da grande maioria das vezes nós não contarmos essa história de maneira verídica. A gente fica com uma história na mente e a outra na realidade. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Porém, eu vou precisar estar entrando em algumas coisas mais pessoais, mais da minha história mesmo, para poder estar trazendo para vocês a minha visão de tudo que aconteceu, como que aconteceu e o que levou a isso, beleza? Então, para começo de conversa, eu preciso mostrar para vocês um pouquinho a respeito de como que eu fui para uma igreja evangélica, para que vocês possam entender da onde que surgiu isso. Vou contar bem rapidinho, só para vocês terem um embasamento, só para vocês terem uma noção geral. Muitas pessoas falam que para você ir para uma igreja evangélica só tem dois caminhos. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. No meu caso, eu não me considero em nenhum desses dois caminhos, porque eu fui pela curiosidade. A minha mãe, sim, ela teve um problema sério, ela teve câncer no seio, teve a primeira vez, depois teve a segunda vez os médicos consideraram que já seria um câncer maligno. A minha mãe, ela foi curada desse câncer em uma igreja pequena, extremamente humilde, uma igreja de bairro, que não fazia muito sentido, principalmente para mim, que tinha uma mente muito voltada à ciência, como tem até hoje. E o detalhe é o seguinte, isso me fez questionar muito, e eu comecei a procurar respostas na ciência, comecei a procurar respostas nos médicos mesmos. A maioria dos médicos me falavam que simplesmente era um milagre, que eles não tinham explicação. Claro que isso é falado em conversas pessoais, porque dentro do consultório o posicionamento obrigatoriamente tem que ser outro. Então isso começou a me deixar inquieto, e eu comecei a procurar respostas. Eu era católico, então automaticamente, quando voltou para a parte religiosa, eu fui para a religião católica. Provavelmente não tive as melhores pessoas para me auxiliar nesse sentido. E meio que me rejeitaram até a questão da pergunta. Talvez até porque ela tinha sido curada numa igreja evangélica e não na igreja católica, então já ficaram com essa ressalva. Aí, em sequência, a minha mãe e a minha irmã começaram a ir numa igreja quadrangular da cidade. E eu comecei a ir para tentar encontrar respostas. E aí eu encontrei uma pastora, a pastora Verônica Kowalski, que realmente abraçou essa sede que eu tinha. Ela montou um horário depois da escola, eu saía 11 e pouco
da noite da escola, ia para a igreja, a gente ficou durante praticamente 6 meses estudando. Comecei por um livro maravilhoso que eu recomendo veementemente que vocês não comecem, que é Apocalipse, beleza? E isso foi crescendo dentro de mim, eu comecei a ver muitas coisas. Chegou um ponto da minha vida em que eu estava me sentindo literalmente no auge da minha fé. O que muitos podem considerar como milagre, para mim era algo corriqueiro, passou a ser comum. Eu simplesmente pedia, ou simplesmente, alguns podem falar, ordenava, outros podem falar que determinava, qualquer coisa nesse sentido, para mim é tudo a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, mas simplesmente aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, acontecia. Em sequência, rápido. E isso, cada vez que algo assim acontecia, aumentava o meu nível de fé. Em um determinado momento, em uma outra cidade, eu me mudei, fui para outra cidade e conheci outras pessoas, entrei numa outra igreja. Nesse período em que eu estava no Paraná ali ainda, eu comecei a conhecer um pouco mais da própria crença da religião. Não da crença em Deus, e sim do conhecimento da religião, as regras, as doutrinas, a gestão, o gerenciamento, tudo ali dentro do que era a igreja, porque eu entendia que era necessário isso para que eu pudesse ter um crescimento espiritual. Quando eu me mudei, eu cheguei numa igreja muito diferente, extremamente diferente, e eu não entendia como que as coisas funcionavam na época. E a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a perceber essas diferenças foi chamar o líder da igreja, o pastor, para conversar e falar para ele: olha, eu venho de uma outra igreja que é a mesma denominação, que tem as mesmas regras, que tem exatamente a mesma coisa, porém lá funciona de um jeito e aqui está funcionando de outro. O que é o certo? É uma escolha sua? É uma escolha da igreja? Extremamente franco, porque na época eu acreditava que era a necessidade de você ser extremamente franco, direto e verdadeiro. Hoje eu vejo que muitas vezes não é assim que a gente deve agir, isso não é o correto a ser feito biblicamente, mas também isso é um assunto para outro vídeo. Nesse momento, eu vi que um ranço que esse pastor já tinha por conta de eu diria, de um certo nível de preconceito com as pessoas do Sul, e eu estava vindo do Sul, aumentou muito em relação a mim e literalmente me afastou muito. Mas ok, coisas da vida. Com o passar do tempo, alguns meses ali, eu mesmo, como qualquer pessoa, a gente comete erros. E eu não tenho nada de diferente de qualquer um que esteja me assistindo. E muitos desses erros acabam deixando a gente sobrecarregado. A gente acaba ficando meio perdido. E qual que é a consequência? Você tem que buscar auxílio. E foi o que eu fiz. Um determinado dia, eu chamei o pastor para conversar. Isso muito tempo depois, acredito que uns 8, 10 meses depois, para conversar sobre os meus problemas. Tá? Eu chamei ele para almoçar, porque eu não queria que outras pessoas ficassem sabendo, eu queria uma coisa mais próxima ali. E a gente veio para conversar, eu expliquei para ele o que estava acontecendo, o que eu tinha feito de errado, o que tinha acontecido, quais eram as consequências, tudo ali. Abri o meu coração em relação ao meu problema para ele, esperando que ele me desse um auxílio. Olha, Valmor, você tem que orar assim, você tem que fazer assado, você deveria fazer isso, deveria... Literalmente o que um pastor deveria fazer. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que assim que eu encerrei, ele parou alguns segundos, olhou para mim e falou as seguintes palavras: o Espírito Santo de Deus está me revelando agora que você me chamou aqui não para falar dos seus problemas, não para mim te ajudar em nada, e simplesmente para me acusar e rir da minha cara. Isso foi um baque extremamente grande para mim. A maioria das pessoas que estejam vendo esse vídeo agora não vai nem sequer entender o que esse baque causou em mim. Na situação, lembrem-se que eu estava no que eu considero o auge da minha fé, naquela época. E algo como uma frase assim, que segundo o conhecimento que eu tinha até então, seria um pecado contra o próprio Espírito Santo, era algo muito grave. E na hora, eu tive um medo muito grande
de que o pastor morresse na minha frente. Entendem isso? Eu sei, gente, hoje que não faz o menor sentido esse tipo de pensamento, mas se você for olhar na Bíblia, muitas vezes algo semelhante aconteceu. E esse medo foi tão grande que eu paralisei. Eu fiquei literalmente sem ação. Literalmente parado, simplesmente ouvindo o que ele tinha a dizer. E aí ele deslanchou, ficou uma meia hora mais ou menos falando comigo. Não posso nem dizer o que ele falou, porque eu não ouvi. Eu fiquei fora do ar, caí. E depois eu fiquei sabendo o que aconteceu, só para contextualizar. Alguém entrou em contato com a liderança da igreja, denunciando as coisas que eu tinha conversado com ele, mas não fui eu. Eu não faria isso porque o meu temor em relação ao que eu tinha na época, e hoje continua sendo a mesma coisa, é uma maneira diferente de pensar. Eu fui falar com ele, como é o que eu acreditava na época e continuo acreditando até hoje. Eu deveria falar com ele, tomar ele na frente. Mas enfim, não fui eu. E eu só fiquei sabendo disso muito tempo depois. E ele achou que fui eu. E por conta desse pensamento dele, foram as palavras que ele usou. Isso encerrou. Eu lembro que naquele dia eu voltei para o meu trabalho, porque eu estava no horário de almoço. Graças a Deus eu trabalhava com um evangélico também, um cristão também, que nem sequer me perguntou o que estava acontecendo, simplesmente me cumprimentou, me abraçou. Um abraço, Erasmo, se por acaso algum dia você vier a assistir esse vídeo. E ele viu que eu fiquei o restante da tarde chorando no fundo da assistência técnica, que era onde eu trabalhava. E desse dia em diante, as coisas começaram a mudar muito para mim. Porque nesse ponto exato foi aonde eu comecei a perder o controle dos meus próprios pensamentos. Não no sentido de perder o controle a ponto de você ficar louco, ver coisas que não existem, mas no sentido dos sentimentos e das ações que isso representavam na minha realidade, no que eu vivia. Só para vocês terem uma ideia do nível que isso se tornou, eu comecei a me culpar por coisas que eu não tinha sequer condição de tomar qualquer tipo de atitude. Por exemplo, os meus pais tiveram um tempo que eles se separaram durante esse período. E eu acreditava fielmente que a culpa era minha. A culpa era minha. O que eu tinha feito? Não sei. Racionalmente, eu quero que vocês entendam o seguinte, que racionalmente, quando você para pensar, ou na época mesmo que eu parava para pensar, eu falava, cara, mas isso não faz o menor sentido, isso não tem a menor lógica. Porém, ainda assim, a sensação que eu tinha, a emoção que eu tinha era essa, e eu não conseguia controlar. E isso se agravou um pouquinho mais no meu caso, porque eu não queria que as outras pessoas ficassem sabendo. Porque eu sabia que muitas pessoas olhavam para mim e se espelhavam, tentavam seguir, entendeu? Então eu não queria que as pessoas vissem a dificuldade que eu estava passando. E para aqueles cristãos que porventura possam pensar que um cristão verdadeiro, alguém que tem fé, alguém que está junto com Cristo, não pode ter depressão, não se abalaria com algo assim, eu peço que vocês vão estudar a vida de Elias, por exemplo. Tem outros na Bíblia que passaram por situações muito semelhantes, mas Elias fica extremamente claro que isso não tem a ver com a sua fé, e sim com o psicológico, com a sua mente. Aí o que aconteceu? Isso, por exemplo, do meu pai e da minha mãe. Outra coisa que eu também gosto de citar, para as pessoas entenderem o nível, tinha um amigo meu que já tinha mais ou menos uns 2 anos e meio que eu não tinha contato com ele, e ele morreu. E a partir do momento que eu descobri que ele morreu, a sensação que eu tinha, o sentimento que eu tinha é que também era culpa minha. Eu tinha que ter feito algo que eu não fiz e por conta disso ele morreu. Era a sensação que eu tinha. Na verdade, eu passei a me culpar por praticamente todas as coisas ruins que aconteciam, quer eu estivesse perto, quer eu estivesse longe. Só para vocês entenderem, isso foi por mais ou menos uns 4 anos e meio, desse dia que eu relatei para vocês. Cada vez piorando mais.
remédios, tarja preta, antidepressivos, tudo escondido, totalmente escondido. Ninguém, pelo menos que tenha conversado comigo, sequer desconfiou que eu estava nessa situação, que eu estava com uma depressão tão profunda. Não dormia direito, não acordava direito, não trabalhava direito. Eu deixei de ser eu. Eu passei a ser simplesmente uma sombra do que eu era durante mais ou menos uns 4 anos e meio. Até que chegou um ponto em que começou a ficar extremamente claro para as pessoas, começou a aparecer muito, porque eu não aguentava mais. Então, os últimos 6 meses foram onde as pessoas começaram a perceber que tinha algo errado, começaram a entender que tinha algo errado, e cada um, principalmente os meus amigos, os meus familiares, cada pessoa que começava a compreender que tinha algo errado comigo, tentava me ajudar de alguma forma. O problema é que ninguém sabia como ajudar. Para você ter uma ideia, as 2 mulheres que até então eram as mulheres que eu mais amava, que é a minha mãe e a minha irmã, elas acharam que a melhor solução que elas podiam fazer era tentar me dar um choque de realidade. E nós morávamos juntos e elas literalmente me expulsaram de casa, na esperança de que isso me fizesse acordar. Eu entendo completamente a intenção que elas tiveram, mas acreditem, gente, isso para mim não funcionou e pela experiência que eu tive, acredito que não funcionaria para ninguém. Então, o que aconteceu em sequência? Eu continuava com os remédios e tal, a cada 30 dias eu tinha que ir no médico, tinha que conversar, tinha que passar por psicólogo, enfim, tudo às ocultas. Aí eu comecei a ficar mais relaxado, se as pessoas vinham, se as pessoas não vinham, porque as pessoas já estavam sabendo que tinha algo errado comigo. Muitas outras coisas aconteceram que eu não vou ficar relatando porque nem cabe nisso. Aí entra a parte onde se encaixa Deus. Primeira coisa, durante todo esse período, gente, eu quero que vocês entendam que os milagres que eu citei no início não pararam, o conhecimento e crescimento, digamos, espiritual não parou, as coisas pareciam totalmente normais. Não teve diferença nesse sentido. A única coisa que realmente eu vejo que deu uma diferença era o seguinte: todas as vezes que eu orava para Deus, ou que eu tentava falar com Deus, e eu pedia para ele me libertar daquilo, ou eu pedia para que ele me explicasse, que eu conseguisse entender o que é que estava acontecendo, qualquer coisa relacionada com aqueles sentimentos ou com aquela depressão, simplesmente o sinal morria, acabava, sumia totalmente qualquer tipo de vínculo. Eu não conseguia ouvir, não conseguia sentir, simplesmente desaparecia. Não sei até hoje se nesse momento era Deus que se calava ou se os meus ouvidos realmente estavam fechados e eu não conseguia ouvir Deus, os meus olhos estavam fechados e eu não conseguia ver Deus. Eu não sei exatamente até hoje o que aconteceu nesse período. Mas eu sei que, assim como Elias, que eu citei antes, acontecia a mesma coisa com ele. Então, num determinado dia, eu fui no médico, né, no SUS, esperei a minha chamada e tal. Enquanto eu estava esperando a minha chamada, uma enfermeira passou do meu lado, olhou para mim. Não sei se ela sabia, se ela me conhecia, eu nunca tinha visto ela antes. Também não lembro de ter visto ela depois também, mas ela passou por mim, ela voltou, sentou do meu lado e falou assim: olha, eu vou fazer uma coisa agora que simplesmente pode me destruir a vida. E eu olhei para ela espantado, né? E ela me falou assim: você poderia só vir comigo aqui um minutinho? Falei, ok, levantei, fui com ela, ela me levou até numa outra salinha. E daí ela falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa agora, que se você simplesmente comentar com alguém que eu falei isso, eu perco meu emprego, eu perco a estabilidade, eu perco tudo, porque eu não posso fazer isso. Falei, tá, você tem certeza que você quer fazer? Ela falou: olha, Deus está mandando eu vir falar para você o seguinte, que você pode tomar os remédios que você está vindo buscar aqui,
para o restante da sua vida, pode dopar a sua mente para o restante da sua vida, ou você pode tomar uma posição com ele e recuperar a sua vida. E isso assim, tipo assim, e ela falou isso, pediu desculpa, virou as costas e saiu. E eu fiquei perdido, fiquei vendido, né? Mas voltei para o meu lugar, esperei o médico me chamar. A hora que ele me chamou, eu estava prescrevendo ali a receita para eu poder comprar os medicamentos. E aí eu comecei a questionar ele, comecei a perguntar quanto tempo eu ia ter que tomar esses remédios, comecei a perguntar qual que era o efeito que tinha, comecei a fazer um monte de questionamentos ali, os que me vieram na mente na hora. E ele foi me respondendo tudo. Mas entre as respostas, ele basicamente que a única forma de eu sair da depressão era se eu realmente quisesse, se eu realmente me dispusesse a fazer isso. Que os remédios, os medicamentos, eles eram para um controle. Não iam me curar. Não tinha uma cura para aquilo. Eu peguei os medicamentos e saí pensativo daquilo ali. E durante mais ou menos uma semana, eu lembro que eu orei, que eu busquei, e diferente das outras vezes que eu sentia, que eu ouvia a voz de Deus, enfim, isso aí é questão de que sentia, ouvia a voz de Deus. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu explico como que era para mim, talvez para cada um de vocês seja diferente. Não teve nada, foi um silêncio total. Eu brinco assim que o rádio ficou no mudo o tempo inteiro. Então eu tomei uma decisão que eu vou falar para vocês, mas eu não recomendo que vocês façam, de maneira nenhuma. Que eu peguei todos aqueles medicamentos que eu tinha e eu joguei fora. E decidi que eu não ia mais tomar eles. Rapaz, pensa numa dificuldade. Acho que foram os 30 dias piores da minha vida. Durante os primeiros 3 dias, eu lembro que eu me questionava constantemente se eu estava ficando louco. Constantemente. Eu achava que eu estava totalmente perdido, eu não conseguia... Nossa, eu não consigo até hoje descrever essa sensação. Mas ao passar do tempo, eu tomei uma decisão. Falei, olha, eu decidi que eu não vou mais tomar os remédios, então eu tenho que achar uma outra solução. Aí eu comecei a caçar nas igrejas. Falei, olha, se a minha mãe foi curada de câncer, lembrei disso na época. Se todos os milagres que eu vi foram dentro das igrejas, é o mais comum, talvez a minha solução esteja também nas igrejas. E eu comecei a caçar em todas as igrejas. E não encontrei. Para mim, eu não encontrei. Talvez por mim mesmo, que cada uma das igrejas que eu ia eu encontrava defeitos. Possivelmente, em cada igreja que eu ia, como eu buscava os defeitos, porque já era algo que tinha me machucado lá atrás, eu não conseguia... Eu via Deus agindo, eu via as pessoas recebendo milagres e curas, enfim, em geral, mas eu não conseguia, recebia muitas outras coisas, mas isso que eu estava buscando eu não encontrava. Então eu resolvi fazer por minha conta. Então, comecei a me fechar num quarto, comecei a buscar na Bíblia, comecei a tentar encontrar, falar com Deus. E foi mais ou menos mais de 6 meses, até que eu comecei realmente a perceber que eu estava melhor. Então, o que eu digo para vocês que estão passando por isso? Não é fácil, não vai ser fácil sair. Mas vocês são os únicos que têm a força suficiente para sair. Ninguém vai poder puxar vocês pelas mãos. Não vai acontecer. Nem mesmo Deus vai colocar a mão em cima de vocês. Existem batalhas, existem guerras que nós devemos travar e que nós devemos vencer por nós mesmos. E o que Deus faz? Deus fica do lado, aplaudindo a cada uma das vitórias. Deus fica do lado incentivando que você consiga. Mas depende de você. Outra coisa que eu posso dizer para vocês por essa experiência é para quem está com alguém numa situação como essa. Não adianta você querer forçar essa pessoa a fazer algo. Ela sabe que a maioria das coisas que ela está vivendo não são reais. Ela sabe, ela sente diferente. O controle não está nas mãos dela.
Então não adianta você querer forçar que ela tome o controle, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é se você estiver disponível. Se você estiver disponível para ouvir, não para falar. Se você estiver disponível para abraçar, não para empurrar. Se você estiver disponível e a pessoa sentir que você está disponível, vai tornar o caminho mais fácil. Então, eu posso passar para vocês o seguinte, a minha experiência. Deus, ele está em todos os lugares, em todas as pessoas, e ele age da maneira dele, individualmente. Cada um tem a sua própria conexão com Deus. E muitas vezes as pessoas confundem o que Deus quer, o que Deus fala, com o que a sua mente quer, com o que a sua mente fala. E esse é o grande problema. Quando há algo como aconteceu comigo, onde a mente do pastor falou com ele, e ele achou que foi Deus que falou. Quando essa informação chegou em mim, e eu achei que Deus tinha que tomar alguma posição, e não aconteceu. E a partir desse momento, as coisas começaram a deslanchar de maneira ruim. Por quê? Porque eu achei, eu pensei, eu acreditei, mas eu não tive certeza. O pastor achou, acreditou e agiu sem ter certeza. Isso vai acontecer muito ao longo da nossa vida. E a maioria das pessoas vai acabar se perdendo em um detalhe ou outro, mas quando você se aprofunda muito nesses sentimentos, quando você fica totalmente tomado por esses sentimentos, para você conseguir sair, eu só vejo um caminho. Você olhar para cima, você buscar diretamente de Deus. E se você fizer isso, vai mudar algo dentro de você. Você não vai mais precisar de ninguém. Você não vai mais ter necessidade de aprovação. A sua vida, a sua mente, o seu espírito, tudo vai mudar. E vai se tornar muito difícil das pessoas conseguirem compreender isso. E aí você vai ter uma nova batalha. E essa nova batalha vai ser você entender o que você pode e o que você não pode passar, para quem você pode ou não pode passar. Esse vídeo mesmo, para mim, é um exemplo disso. Para mim, é um exemplo disso. Durante muito tempo eu não quis gravar. Faz muito tempo que Deus mandou eu vir fazer isso. E eu não queria fazer, porque eu sei as consequências que isso vai gerar. Mas é uma batalha que eu tenho que lutar. E eu digo para você disso. Então, se você nesse momento você está com algum tipo de problema, como o que eu tive, quer seja por questão emocional, quer seja por questão financeira, enfim, indiferente ao que seja, mas você sente que a sua mente não está totalmente sob o seu controle, que os seus pensamentos estão fugindo e você não está conseguindo direcionar eles para aquilo que você quer, eu convido você, se inscreva no canal aqui, acompanhe os vídeos, pois assim como esse, terão outros vídeos em sequência que vão conseguir te ajudar, que vão direcionar você para um caminho melhor. Inclusive, o próximo vídeo eu vou falar sobre como que eu consegui sair da síndrome do pânico logo depois de eu ficar 12 dias aí na UTI por conta do Covid. O que me colocou nessa situação também e como que eu consegui sair disso. Beleza? Então, vamos comigo sempre com lógica, hierarquia e observação para tentar desvendar os mistérios desse mundo. Bora lá!